Boa noite, graça e paz mais uma vez para os que chegaram depois e para você que chegou também na live, que o Senhor abençoe a tua vida. Amém, queridos? Quantos estão felizes? Digam amém, digam glória a Deus, diga aleluia, diga assim, obrigado Senhor. Diga assim, Deus, como o meu irmão está lindo hoje. Isso, alegrai-vos, meus irmãos. Eu quando tocou nesse ponto, vocês ficaram pensativos agora, hein? Mas ele está bonito sim hoje, porque a graça e a glória do Senhor está sobre ele. Amém? Nós estamos então na campanha Conquistando Minha Liberdade. E hoje eu quero continuar a palavra que eu falei aqui. E quero concluí-la, falei no culto antes. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos. E a gente vai assim crescendo na palavra. Às vezes não tem como dar toda uma palavra em um culto só. Tem que ser 2 ou 3. Abra em Marcos 4, no versículo 24, a sua Bíblia. Amém? Quantos acharam, digam amém. Quem ainda não achou, diz misericórdia. Pede ajuda aí para os universitários. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ler então, diz assim, o livro de Marcos, deixa eu ver se tem uma versão aqui para mim. Qual que é a tua aí, Você está usando a mesma minha, né? Tá, fica tranquilo, eu vou na Strong hoje, fica aí, fica tranquilo. Então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir, com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Feche teus olhos, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos, Senhor, realmente conquistarmos a nossa liberdade. E que essa conquista ela venha a ser verdadeira em nossas vidas, em nossos lares. Onde nós estivermos, ali sejamos nós livres para fluir, para crescer. Nós oramos e te pedimos que assim seja. E que essa palavra possa nessa noite, Pai, edificar a todos os meus irmãos que estão aqui presenciais, que estão nas suas casas, em nome de Jesus, amém? Você que está em casa, chame a sua família, se concentre, essa é uma palavra que vai tocar o seu coração, dos seus filhos, dos vossos esposos, e Deus irá falar com você, a palavra de Deus é poderosa, amém? Eu falei aqui, queridos, a semana agora que passou, sobre um homem chamado Esaú, quantos lembram? Que eu falei sobre esse homem, e para mim é extraordinário, é incrível, quando Jesus diz nesse texto de Marcos, num dos evangelhos, quando ele fala assim para nós, tenham cuidado, atentai, olha só, para o que ouvis, atentai para o que você está ouvindo, porque da maneira que você adotar um padrão de medida, você será medido, olha que incrível isso. E Esaú, ele foi um homem que, por causa das suas memórias, ali do passado, daquele problema que ele teve com o irmão, ele era um cara ferido, ele era um cara amargurado. Eu li para vocês no texto aos Hebreus, quando fala ali que ninguém seja devasso como Esaú, que ninguém caia da graça como Esaú e contamine os outros. Ali nós vemos que Esaú, ele era um homem completamente escravizado, ele estava completamente preso. E entenda o que eu quero dizer hoje, é que se nós ficarmos presos a algo que não nos deixa livre para fluir, tanto na nossa vida aí fora secular, quanto a nossa vida cristã, nós estamos presos. E quando alguém está preso, esse alguém não é livre. E quando alguém não é livre, não há conquista de nada. A verdade é essa. Quando nós não somos livres, nós não conquistamos, porque o escravo, ele tem quem o domina. O escravo, ele vive conforme o seu opressor, ou o seu carrasco. O escravo vive desse jeito, mas o entendimento que eu quero trazer, falando um pouquinho ainda sobre essa questão de Esaú, o entendimento que eu quero trazer, é isso que Jesus está falando, isso é incrível, isso é extraordinário. Atentai para o que ouvis. Faltou para Esaú atentar para o que ele ouviu de Jacó. Faltou ele atentar
que o irmão dele estava pedindo para ele o direito de primogenitura. Me parece que Jacó persuadiu Esaú. Mas escute, o padrão que você usar, ou que você adotar para medir, você será medido. Ei, olhe para mim, igreja, você que está em casa, olhe para mim. Qual é o padrão que você tem adotado para viver uma vida plena e de sucesso, ou para ser bem-sucedido? A qualidade, a alegria no seu coração, em levantar pela manhã do seu leito e ir para o seu trabalho produzir aquilo que um dia você assinou o contrato que iria produzir, ou você está tão cansado, tão ferido, tão amargurado, que você tem feito do que é legítimo, você tem feito daquilo algo que se torna na sua mão uma inverdade. Escute isso que eu vou falar para você. Esaú amaldiçoou uma geração, os amalequitas, os piores homens, a pior raça, a pior espécie que pisou na terra, chama-se os amalequitas. Homens amargurados, maus, coléricos, homens que insurgiam para matar, para destruir, porque Esaú foi ferido e se tornou um prisioneiro de um erro que ele cometeu. E o que aconteceu com Esaú, Jonas? Não liberou perdão, por isso ficou preso e lutou com todas as suas forças ao ponto de construir uma nação, ao ponto de construir um povo amargo, um povo amargurado, um povo escravo como ele, que se tornou a pior espécie da terra. Um homem que tentou o tempo todo buscar a sua liberdade, mas escute o que eu vou falar, enquanto não houve o encontro e o perdão liberado, não aconteceu conquista de liberdade na vida de Esaú. Olhe para mim, queridos, alguns de nós vivemos desse jeito. Deus está no céu, sentado num alto e sublime trono, e nos deixou aqui nessa terra, nos soltou tudo aqui, deixou a coisa correr. Qual a medida que você tem usado? Qual o padrão que você tem adotado para medir a Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para nós? Quem é? Qual a medida, qual o padrão que nós usamos para medir? Será que nós usamos para medir Deus o mesmo padrão que nós usamos para medir, talvez, as consequências de erros que nós, às vezes, tentamos tapar com o sol com a peneira? Será que nós estamos presos ou presas a algum sentimento que não te pertence mais, que você não precisa mais viver, que você não precisa mais carregar, que Deus já te liberou, porque Deus é poderoso? Ei, escute o que eu vou falar. Quando você vem aqui hoje, à noite, você passou um dia todo, e você chegou aqui, então glorifique o Senhor, porque se você chegou aqui, a misericórdia renovou sobre você, amém? Então Deus não te abandona em hipótese nenhuma. Ele não abandonou esse cara chamado Esaú. Esaú se tornou prisioneiro daquilo que ele usou como padrão para seguir, queridos. Não foi Deus que amaldiçoou Esaú. Olha que coisa interessante. Você que está em casa, anote isso aí. Não foi Deus que amaldiçoou Esaú. Esaú puxou justiça sobre ele. Rapaz, olhe para mim, amados irmãos. Você é um filho muito amado de um pai apaixonado. E quantas as vezes você deixa as coisas de fora a alterar o que está aqui dentro? Quantas as vezes você tem sido um circunstanciado e não um circunstanciador? Quantas vezes você tem deixado esse mundo, as notícias entrar, as feridas que fizeram em você governar a sua vida? Hoje eu quero pessoas aqui que vão receber um coração novo, um coração capaz de tirar sujeiras para fora, coisas que não precisa mais você carregar. Deus tem sim para você, Ele tem algo muito especial para você, que se chama livrar o seu coração da dor e daquilo que é maligno. Ele tem para você um pensamento bom. Em que pensais, diz Paulo? Em tudo que é bom, em tudo que edifica.
em tudo que tem graça, em tudo que tem alegria, e que tudo que tem o amor de Deus. Esse é a pessoa que está livre. Esse é o cristão que está vivendo e conquistando a sua liberdade. Queridos, creia que o Senhor está contigo. E olha o que ele diz ainda, ele acrescenta dizendo assim, que nós não venhamos tratarmos com determinada medida, porque senão essa medida será o parâmetro, o referencial, para sermos também medidos. Deus está falando que o que está dentro de nós determina o ambiente ao nosso redor. Está escrito aqui, vocês querem que eu leia de novo? Abra sua Bíblia e vamos ler de novo. Diz assim, então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir, ponto, como mesmo padrão de medida que adotarem, vírgula, vocês serão medidos. Jesus está falando que quando nós determinamos um padrão, e esse padrão ele é um padrão danificado, como foi o de Esaú, nós podemos estar vivendo presos, escravizados, sem uma vida livre, porque o nosso padrão de medida está ao contrário do padrão que Deus tem para você viver. Não deprecie o projeto de Deus que você é. A doença do século chama-se depressão do século 21. Mas olha que coisa interessante, a palavra está indicando para não depreciar, ou não colocar em depressão, ou não fazer pressão sobre o projeto de Deus que você é. Porque se você é filho, você carrega a presença do Pai. E se você é filho, você é guardado e escondido nas mãos do Pai. E se você é filho, a autoridade que te garante, que te dá a prerrogativa de vencedor, ela vem do Senhor seu Deus. Entenda isso, querido, hoje, para você não viver mais infelicitado, para você não mais entrar ou cair nessa besteira de viver assim. Esse homem que eu falei, chamado Esaú, ele gerou os amalequitas, ele gerou esse povo ruim. Sabe quando alguém chega assim e diz, nossa, que família ruim, que família que não dá certo, é porque ali tem alguma raiz de amargura, ali tem alguma coisa escravizando e aquelas pessoas não se livram. Muitas vezes você não sabe. Eu lembro que nós fomos muito criticados como igreja, há muitos anos atrás, o bispo Robson, nosso presidente, apóstolo da nossa igreja, quando começamos a trabalhar a quebra de maldições, baseado na Bíblia, baseado no que a palavra estava falando, o bispo Robson foi muito criticado, eu me lembro muito bem disso. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas não tinham noção de que aquilo que os pais, aquilo que os avós, bisavós fizeram, estava caminhando sobre eles. Estava os impedindo de serem livres, de acreditar, opa, para um pouquinho, não tem nada a ver com bens, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ouro nem prata, eu sou filho de Deus, a maior riqueza não é o ouro, não é a prata, é você, meu irmão, é você. Um dia perguntaram para mim assim, tem muito tesouro sendo roubado, o tesouro do Brasil foi raspado, isso em São Paulo, e eu olhei para uma criança, deitada na calçada, enrolada com aquelas mulheres índias, pedindo ou tentando vender uns artesanatos que eles fazem, eu falei, o maior tesouro está ali, jogado na calçada, sem aquele ali, o Brasil não tem nada. Nós não entendemos, ou não discernimos quem somos em Cristo. Ó, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí você fala para mim, que glória, Jonas, que glória, cara, olha para mim, olha onde eu moro, olha quem eu sou. Fala, eu olho, sempre olho. Os problemas sociais, eles não são problemas de Deus, eles são problemas do homem, porque o homem é capaz de resolvê-los. Quem foi que disse que problema social é aferidor de medida para dizer se Deus é bom ou mal? Quem foi que disse isso? Deus é bom demais, sabe por quê? Se eu hoje tomar um terreno por uma invasão, ninguém me tira mais. Olha que coisa maluca. Mas tem dono? Não, mas agora o governo disse que eu sou o dono. Então eu pergunto, muitas vezes para mim eu me pergunto, quem é que está errado? Quem que está certo?
Quem foi que acertou? Queridos, não estou falando aqui contra quem mora em um lugar em área verde, não, porque Deus deu a terra aos homens. Não é isso que eu quero falar, não me entendam mal, ou me interprete mal. Eu não estou falando que sou contra, que Deus é contra, que a palavra é contra, não é isso que eu estou falando, estão entendendo? Eu estou falando o seguinte: se Deus é tão bom e Ele deu a terra para o homem governar, e qual é o problema de você crescer? Qual é a dificuldade de você avançar? Eu estou hoje em uma posição, eu moro em um lugar que eu considero um lugar não tão bom quanto eu queria, porque ele não é ruim. Ei, escuta, quem faz o ambiente é você. Amém? Não interessa se você está na vila ou se você está no moinho de ventos, quem faz o ambiente é você. Ei, tome cuidado quando falam para você, ele é humilde porque ele mora na vila. Falei, eu sou filho de Deus, irmão. Humilde, está dizendo que eu sou humilde porque eu não tenho uma casa ainda no bairro Moinho de Vento. Eu estou trabalhando, toma cuidado que eu vou comprar a tua. Você precisa entender que Deus te chamou para crescer paulatinamente. Deus não te chamou para te chegar aqui na terra e falar, agora eu cheguei e já nasci milionário. Não é mentira isso. Você é livre para crescer, você é livre para desenvolver. Amém? Pare com isso. Pare de ser Esaú, pare com esse espírito de autocomiseração, pare com isso, repreenda isso, diga eu sou filho do rei, eu estou no lugar, eu vou mudar, o que está ao meu redor eu vou mudar, eu moro na vila, está tudo errado, eu vou arrumar, eu vou trabalhar, eu vou ajudar esse povo, nós vamos adquirir aqui cidadania, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Você muda o lugar que você está quando o seu interior está cheio da liberdade. Ei, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da salvação. Mude o ambiente que você está. Fala, não, cara, não. A minha comunidade, não, tua comunidade não. O lugar que eu moro não é das facções. Não. O lugar que eu moro tem vidas preciosas, tesouros ali, ó. Eu vou falar do amor de Deus, nós vamos transformar isso aqui num bairro, vai chegar os caras aqui, vão asfaltar, vamos arrumar o saneamento, vai dar certo, e comece a gerar isso dentro de você, porque queridos, entendam, as coisas acontecem primeiro aqui dentro, e se manifestam fora. O verdadeiro livre, a pessoa que conquista a liberdade, ela conquista em todas as áreas da sua vida. Em todos os ambientes que ela chegar, ela muda. Ei, escute o que eu já falei aqui para todos vocês. Talvez alguns não escutaram. Você não é termômetro, você é termostato. É você que diz a temperatura que o ambiente vai ficar. É você que diz que ponto vai chegar o crescimento daquela vila, daquele lugar. Escute aqui, queridos, vou dar mais uma vez testemunho da minha mãe. Nós chegamos em um lugar, numa área verde, viemos do interior, pobre, de marré, desci. Minha mãe, afrodescendente, meu pai alemão, quem daria alguma coisa para aquela negrinha? Nós crescemos, nós mudamos a história de um bairro, a minha mãe trabalhou por isso. Gente, pensa uma mulher que chegou semi-analfabeta na capital, começou a estudar, começou a buscar em Deus, começou a correr atrás, e ela conseguiu mudar a realidade da sociedade onde ela estava vivendo. Você pode mudar, você pode mudar a realidade, você é livre, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então trabalhe, deixe Deus te usar. Eu quero passar para frente, porque eu quero falar hoje de conquista. Esse exemplo que eu dei de Esaú já passou, nós vamos vencer isso. E eu quero falar aqui sobre aquilo que entra, como a palavra de Deus diz, que o que contamina não é o que entra, ou melhor dizendo, é o que entra ou o que sai. Me ajude aí. É o que sai, isso mesmo, perdão. A palavra está dizendo que não é o que entra que contamina. E aí Paulo está falando isso aí, ele está falando sobre a questão do alimento, ele está pregando sobre o alimento, porque alguns estavam falando a respeito do alimento, reclamando e tal, pode isso, não pode aquilo, os judeus estavam tendo esse embate. E Paulo disse assim, não é o que entra, queridos, que contamina, mas sim o que sai.
Então, entenda que o que está aqui dentro é o que muda o ambiente ao teu redor. É o que determina se o ambiente ao teu redor é um ambiente livre ou é um ambiente prisioneiro, um ambiente encardido, sujo, ruim, pesado. Entendam isso. Deus, Ele tem para mim, Ele tem para você uma liberdade extraordinária, quando nós nos posicionamos como filho. Escute isso que eu vou falar para você. O que tem dentro de você tem um poder enorme de gerar, olha só que interessante, inevitavelmente, o que está ao seu, ao meu, ao nosso redor. Sabiam disso? Por isso que Jesus está falando aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, que o padrão que tu usar é o que tu vai ser medido. E aí ele diz assim, ó, que isso aqui para mim é muito forte. Ele diz assim, ó, mas ainda lhe será acrescentado mais. O coração amargurado, uma pessoa presa a um sentimento de autocomiseração, cada vez mais você vê ela sucumbir. Olha que dado, é uma pesquisa isso. Pega uma pessoa que ela é murmuradora, fofoqueira, é uma pesquisa, isso é um dado de uma pesquisa, e coloque ela em uma empresa que tem 100 pessoas, e coloque ela no setor com essas 100 pessoas, diz que em 7 dias, ela vai atrair os murmuradores e os fofoqueiros, e vai se criar um grupo, isso é uma pesquisa. E aí o gestor, ou supervisor, ou gerente, ou seja lá quem for o responsável, ele vai ter que demitir. Nenhuma empresa contrata alguém, não sei se alguém aqui lidera em empresa, para mandar embora, custa muito caro. O Luiz trabalha com pessoas também. Custa muito caro para a empresa contratar e mandar embora. Custa caro para a empresa, é um tapa na cara de um empreendedor, ele contratar o cara num contrato de 90 dias e com 30 ele tem que pagar 3 meses e mandar embora. Isso é injusto. Isso é injustiça com quem sangra, com quem trabalha, com quem produz. Entendam que a liberdade que nós devemos conquistar é para que nós sejamos felizes, é para que nós venhamos caminhar para frente, livres, verdadeiramente livres. Entendam isso, muitas pessoas acham que ouvir isso, gente, eu sei que é ruim ouvir. Um dia entrei em um debate, me perguntaram sobre algumas coisas de trabalho, trabalhista, eu falei, não concordo, não concordo, não concordo. Cara, tu é louco? Eu falei, não sou louco, eu sou certo. Porque quando é no meu, é pimenta, mas no dos outros é colírio. A irresponsabilidade de uma pessoa dentro de um negócio que eu empreendi, talvez a minha família derramou sangue para empreender aquele negócio, tem direitos. Agora eu, que derramei a minha vida, o meu sangue, trabalhando para construir, não tenho direito nenhum. Está errado, vamos buscar o equilíbrio. Vamos ser livres das coisas que estão colocando na nossa mente. Os padrões, olha os padrões, olha os padrões. Olha os padrões. Hoje a faculdade URGS queria implantar um padrão, se deram mal. Olha os padrões. Olha os padrões. Os padrões marxistas, olha, entrando na mente da gente, tentando fazer com que a gente acredite em coisas que não há um equilíbrio, ou que não há um consenso de englobar todo mundo, todas as pessoas, todos têm direito. Nós vivemos em um lugar chamado terra, e para viver na terra nós recebemos a liberdade por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo nos libertou, nós temos liberdade para liderar na terra com equilíbrio. Que isso, gente? Nós precisamos mudar a nossa realidade, porque precisamos nos tornar um povo pujante, que vai crescer, que vai, meus queridos, entendam, que vai despontar, desbravar. O gaúcho tem essa fama, nós precisamos desbravar um pouco mais. Nós estamos meio travados por enquanto, mas agora nós vamos começar a destravar mais. E isso que o sábio Salomão disse, ele disse assim, ó, Salomão disse, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você guardar o seu coração, você vai conseguir produzir fontes de vida. Eita glória, é isso aí, meus irmãos. Vocês estão aprendendo, vocês estão pegando aqui o negócio, a visão. Se você produz vida, tudo que está dentro de você, acontece ao seu redor.
Escute o negócio que eu vou falar para você. Aqueles que são verdadeiramente livres não podem deixar o que é exterior afetar o interior, porque é do coração que procede as fontes da vida. Então guarde o seu coração. Quem é? Aqui a minha pergunta vai para vocês. Eu escrevi aqui, eu vou ler, porque outro dia eu errei com a Cris. Era para falar bisavô, eu falei avô. Alguém falou certo e eu disse que não. Me perdoe, eu já pedi perdão para a Cris. Então eu vou ler para mim não errar. Olha que interessante, o sábio Salomão disse que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus aqui no Evangelho, a palavra de Jesus está falando que nós devemos tomar cuidado no que ouvimos. Qual é a voz que dirige a sua vida? Quais são as opiniões que têm dirigido a sua vida? Quer ver uma coisa que vocês vão, às vezes, de repente, chocar comigo? Não vem me dar negócio pronto. Se eu não ver, se eu não ler, se eu não pensar, eu não quero saber. Eu tenho senso crítico das coisas. Não, mas isso aqui é o negócio das galáxias. Eu falei, não, para um pouquinho, tu nem sabe o que é galáxia. Vamos ler isso aí. Vamos ler, vamos contextualizar isso aí para ver se de repente é galáxia ou se isso aí talvez é uma estrelinha só. Ou, sei lá, um país esses que não funciona, Plutão, Júpiter, Marte. Calma aí, de repente é um meteorito, vai cair, não vai acontecer nada, no meio do caminho ele vai se dissolver. Você está falando que é uma galáxia, está vindo contra a Terra, vai destruir tudo. Não, mas vamos ler, calma aí, deixa eu ler. Então vocês precisam entender o que vocês estão ouvindo e recebendo de informação. Gente, já tem algum tempo que pessoas estão sendo contaminadas pelo que a mídia fala. E o lugar que eu mais chateio, e hoje eu estou nesse lugar, claro, pela questão que eu preciso estar para pregar o Evangelho, mas eu não me familiarizo, chama-se Facebook. Tu abre aquilo ali, é só chororô, é só desgraça, é não sei o que, é gente botando porcaria naquilo ali o tempo todo. Eu falo, nossa gente, mas não tem nada que fazer, será que alguns, mas é verdade, é só alguns que trabalham, não é todos. Falei, cara, o cara está escabelado, cheio de serviço, não sabe por onde começar, quando vê, acabou o dia, o cara fala, não Deus, eu preciso de mais 5 horas para terminar. Ele falou, não, já acabou, já é 8 horas da noite, tchau, pode ir para casa. Não, mas eu preciso de mais hora. Tem gente que falta hora no dia, tem gente que sobra. Já perceberam isso? Então a pergunta é, você ouve quem falta hora no dia ou quem sobra? Quem você ouve? Quais são as vozes que têm guiado você para ser escravo ou para viver a verdadeira liberdade? Quais são as vozes que têm te guiado, meu irmão? Entenda comigo, a prosperidade interior, ela é expressa no exterior. Por isso que eu falei aqui no começo de um sentimento de autocomiseração. Quem tem sentimento de autocomiseração não expressa prosperidade. Porque a prosperidade, ela é gerada aqui dentro. A visão do seu projeto, do teu sonho é gerada aqui dentro. E ela é expressada, ela é manifestada fora. É por isso, queridos, que eu admiro demais o empreendedor. É por isso que eu honro demais o empreendedor. Porque é um cara que sonhou em construir uma empresa para gerar emprego para quem? Para as famílias, para nós. É por isso que eu respeito, é por isso que se eu chegar numa empresa e eu ler o contrato e não está de acordo com aquilo que eu estou disposto a fazer, eu caio fora, meu irmão. Eu falo muito obrigado, eu não vou aceitar a proposta, mas que o Senhor consiga alguém muito melhor do que eu. Deus te abençoe. Cara, mas tu vai ficar desempregado, gente. Meu Deus, um país que nem o nosso país, que ninguém morre de fome por estar desempregado. Eu na sinaleira, eu dou dinheiro, acho que na média uns 5 a 10 reais por dia. Imagina os outros. E tem gente que fala assim, vão embora de Jesus, porque eu não consegui emprego, porque meu marido traiu, porque meu filho está na droga. Pois é, querido. Se o marido traiu, ele tem problema, vai continuar traindo. Se o filho está na droga, teve algum problema que levou ele a ter essa carência, algum padrão
que foi medido, ou alguma coisa que até inconsciente, foi feito durante muito tempo, e esse menino, essa menina, se perdeu sem base nenhuma, e foi para a droga buscar um refúgio, um grito de socorro. Isso tudo é grito de socorro, é alguém pedindo socorro, é alguém pedindo misericórdia, alguém me guia, alguém me ensina. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ensinar o nosso filho o caminho que ele tem que andar. Porque se nós não ensinarmos o caminho que ele tem que andar, ele vai se tornar um escravo de algo, droga, vícios, prostituição. Olha só que interessante, e eu vou para o final. Quando nós temos uma família, ok? E a nossa alma, como Paulo disse a Gaio, ela não é próspera. Vocês já viram que Paulo disse em 1 João, para Gaio, disse assim, que a tua alma seja próspera, eu me alegro que tu tenha uma alma próspera. Ele está falando para Gaio que está dando certo a obra lá, porque ele é um homem que tem uma alma próspera. Então o que ele tem na alma, o que ele tem no coração, na mente, está manifestando fora, e a igreja é feliz. Ele está saudando Gaio, dizendo que igreja maravilhosa, que serviço, que alma próspera. Então quando você não ensina, quer ver uma coisa interessante, o seu filho administrar algo na vida dele, certamente ele vai chegar um dia e vai querer esbanjar o que ele não tem. Entendeu? Se você não ensinar quando pequeno, quando for grande, ele não vai fazer. Não vai. E daí se você tiver dinheiro, que muitas vezes, ou sempre, não vai ter, entendeu? Me desculpem, mas eu preciso falar. Tem muita gente buscando riqueza aí, não vai ficar rico. Me desculpa. É profeta do caos, Jonas? Não sou profeta do caos, não vai ficar rico. Porque Deus não é insano colocar riqueza na mão de alguém que não vai saber administrar. Deus diz na palavra dele que riqueza é para quem é mordomo, para quem vai administrar. E olha que coisa forte. Quantos de nós já reclamamos de um empresário? Esses caras têm dinheiro, então são opressores, são isso, são aquilo. Uma pergunta para vocês, um princípio. Será que esses caras não são bons administradores do dinheiro que está na mão deles e por isso eles são confiados a eles ser o dono de uma empresa? Será que esses caras não abdicam de muita coisa, prazeres, festinhas, para chegar no império que eles chegaram? Talvez depois se percam, normal, depois que tem o dinheiro tu vai ver quem a pessoa é, entendeu? Mas antes, será que ele não abdicou de muitas coisas que hoje pessoas que não têm, e uma coisa maldita que chegou no Brasil chama-se cartão de crédito, a pessoa vai lá, se endivida, vai para a cidreira e volta quebrado. Chega o 10º, ele tem que pagar o cartão para voltar a usar de novo no verão. E assim por diante. E aí chega uma hora que a casa cai, como diz o outro. E aí ele não consegue, aí a perturbação, a pressão é muito grande, o cara não apluma. Isso é ser escravo de um sistema errado, de um sistema que ensina. Só que eu desafio você a hoje renunciar a crenças, valores que têm estabelecido padrões equivocados na sua vida. Eu quero te convidar hoje a entender que o seguinte, a lei da atração, ela atrai as coisas que você está atraindo. Por exemplo, o ímpio, ele atrai o ímpio. Entenda isso. O bagaceira, ele atrai o bagaceira. É desse jeito. O cara malandro, bom vivan, ele atrai o bom vivan, o malandro. Vocês já viram o cara que ele tenta te persuadir daqui, dali, e daqui a pouco tu fala assim, esse cara tá maluco, isso aí não é assim. Aí tu fala, o cara tá naquela, sabe, bambo, como é que é? Ele tem molejo, ele é malemolente. Fala, esse cara tá estranho. Quantas vezes você já entrou na igreja e falou, esse cara tá estranho? Esse cara está estranho. Porque, entenda, gente, quando nós temos um problema, como esse que eu falei aqui, de usar um padrão errado para ser livre, nós vamos atrair as coisas erradas, e não as coisas que são verdadeiras e que irão nos tornar livres. Entenda isso. Você é a única pessoa responsável por manter o seu coração livre da dúvida, do medo, do julgamento. Você precisa sair. Hoje, se você é livre em Cristo, eu creio que é, porque você tem Cristo na sua vida, você precisa sair desse ambiente aonde você é vulnerável, aonde o julgamento, aonde as coisas erradas, a destruição pesa sobre você.
aonde o seu coração, quando você levanta, não consegue ver esperança, mas Jesus, o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus está dizendo, Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, é a esperança da glória. Então, queridos, a palavra está dizendo que a terra, a humanidade, aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos. A palavra diz que Deus quer trocar de mão as riquezas e tirar da mão do ímpio e colocar na mão do justo. Cadê os justos? Cadê os justos que vão receber essa troca de mão das riquezas? Os justos estão presos a um sentimento, a tantas coisas do passado. Queridos, levante no seu lugar, nós vamos orar. Pegue o seu passado na sua mão. Pegue o seu passado. Pegue tudo aquilo que fizeram contra ti. Porque eu quero hoje te dar aqui agora, para encerrar essa palavra, eu quero te dar aqui o que é teu, e você precisa segurar isso. Isso é teu. Nós precisamos discernir, queridos, as questões das má influências. Eu quero que você discerna isso. Você precisa ter discernimento que a má influência, ela pode estar gerando esse ambiente ruim, que você não vê nada, que você não consegue enxergar nada. E hoje eu quero te desafiar a sair desse ambiente. Hoje é um desafio para nós aqui sair desse ambiente. Provérbios 24 diz assim, 22, 24, não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Porque senão, olha o 25, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Quem você tem ouvido? Quem é que tem te dado instrução? No mundo diz lá em 1 Coríntios 14, 10, há muitas vozes e todas elas têm proveito para algo. Mas qual é a voz que você está aproveitando para ser livre? Qual é a voz? O capítulo 8 de João fala assim conosco, isso aqui é lindo, isso aqui que eu vou ler. E nós vamos encerrar aqui. O livro de João, ele diz algo maravilhoso para mim e para você. Aleluia. Olha o que diz João 8, 31. E depois do 36 diz assim, escute isso. Coloque na sua mão aí o que tem te feito escravo e não tem te permitido acessar um caminho, uma conquista de verdadeira liberdade. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E se conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Jesus respondeu-lhes, dizendo assim, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E diz assim o 36, e eu encerro com esse versículo para levantar sua alma, seu espírito, seu coração, que diz assim, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma liberdade, queridos, que é uma promessa para mim e para você. Há uma liberdade que foi conquistada para você. E você precisa sair daqui hoje convicto, não deixar mais nada que está fora entrar aqui dentro. Eu quero desafiar a todos aqui que hoje querem viver o seu milagre, a se relacionar com a Bíblia, queridos. A Bíblia, ela é um livro que encoraja, motiva, acrescenta fé, nos leva a amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente, querido, querendo mudar o mundo, querendo ficar milionário, correndo atrás de dinheiro, mas não consegue arrumar a cama dele na casa dele, não consegue respeitar a esposa dele, quer ficar rico, rapaz. Mas que rico, rapaz, da onde isso? Me fala onde isso vai acontecer, se não for por meio de maldade, se não for chefiando o tráfico em Porto Alegre. Mas que riqueza é essa?
não é capaz de respeitar a esposa, não é capaz de amar os filhos, não é capaz de arrumar a cama para seus pais, não é capaz de lavar a louça para sua mãe, que está em dupla jornada. Rapaz, que riqueza que tu está sonhando. Você é escravo do pecado. Você que não entendeu essa palavra, você continua escravo. Então diga para o Senhor hoje: Jesus, o Senhor é o único que pode me tornar verdadeiramente livre. Então eu quero hoje, Jesus, me relacionar contigo. Eu largo agora as minhas armas, eu rendo a minha vida diante do Senhor, crendo que o Senhor me liberta hoje de memórias, de coisas do passado, de traumas. Levante a sua mão. Você que está em casa também, mude hoje. Oh, meu filho, minha filha, mude hoje. Pegue a palavra que diz que você foi livre, liberto em Cristo. Oh, humanidade, sejam responsáveis e não se tornem vulneráveis à escravidão. Oh, humanidade, amem os seus pais. Pais, amem os filhos. Maridos, amem as mulheres como Cristo amou a igreja. Oh, aleluia. Você que quer ficar rico, meu irmão, não tem nenhum problema em ficar rico, mas hoje eu quero que você busque Jesus e seja livre, porque você vai ficar rico. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Cada família aqui junto comigo nessa live e aqui na tua igreja, eu libero sobre eles uma palavra de vitória. Eu libero sobre eles a palavra de João 8,36, que eles são verdadeiros a acessar o Cristo ressurreto livres. Então, por tal liberdade nos concedida em amor, Deus começa a liberar aqui uma unção para que pessoas se enriqueçam, para que pessoas enriqueçam, Senhor, de dentro para fora, para que venha nascer hoje projetos extraordinários. Venham novas ideias, venham junto da libertação, venha junto da libertação novas ideias. Aleluia. Aos pais, vem a autoridade dos céus, trazendo toda a liberdade que Cristo conquistou para você, pai, para você, mãe. Aos filhos, venha toda a submissão que Deus ordenou que tivéssemos aos pais, para que tivéssemos vida longa, para que sejamos aqui mordomos, herdeiros de uma riqueza inestimável. Ah, queridos, abra sua boca e diga para o Senhor que hoje você se posiciona nele para ser livre. Diga assim, ó: eu estou conquistando a minha liberdade. Diga assim: essa palavra está me ajudando a dar mais um passo para frente e alcançar a minha liberdade. Diga: Senhor, obrigado, eu renuncio. Levante a sua mão direita e repita comigo, em casa e aqui. Diga assim: Deus, diga mais forte: Deus, em nome de Jesus, eu quebro, rejeito, renuncio tudo que o meu passado trouxe até aqui e trouxe como padrão, e esse padrão estava até o dia de hoje, ou melhor, até alguns minutos atrás, me escravizando. Levante a mão bem alta e abane para o Senhor e diga: hoje, diga hoje, em nome de Jesus Cristo, eu verdadeiramente sou livre. Então flua na liberdade do Senhor e comece a prosperar a sua alma em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, e os milagres irão acontecer nesses lares, nas vidas que aqui estão, porque a liberdade está sendo conquistada pelo poder do teu nome. Amém. Amém, querido. Se você crê e essa palavra tocou você, aplauda o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.